Elevar o pensamento ao divino mestre Jesus, da forma que cada um de nós concebeu na nossa intimidade, externando em primeiro lugar a gratidão a Deus Pai por ter nos criado e por ter nos legado o teu Filho, para que viesse trazer as mensagens da Boa Nova, para que nós que aqui nos encontramos nesse orbe terrestre pudéssemos buscar o aperfeiçoamento moral desse Jesus, tendo como roteiro o teu Evangelho, o teu exemplo e o teu ensino. Queremos nesta noite, iniciamos as atividades da 15ª Semana Espírita de Colorado, rogar a vós e essas benedituras a tua abnegada serena, e ampara todos nós que nos encontramos neste lugar da vida. Ampara a cidade de Colorado, os irmãos que habitam essa cidade entre os seus amigos, principalmente aqueles que mais necessitam, amparando com o teu Evangelho de amor, dando-nos a oportunidade da reflexão dessa noite. Rogamos a sua proteção, o amparo ao nosso irmão palestrante dessa noite, para que os teus ensinamentos possam tocar a nossa alma e os nossos corações, nos tornarmos a cada dia as pessoas que envolvam todos nós, permaneça conosco, hoje, agora e sempre. Muito obrigado. Dá um golinho nessa água primeiro. Bem. Boa noite a todos. Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Uma alegria muito grande estar em Colorado do Oeste mais uma vez, nesta casa de amor fraternal, que sempre nos acolheu também, através de seus trabalhadores, daqueles que juntaram seus esforços para levantar essa instituição de amor aqui na cidade de Colorado do Oeste. Nossa reflexão de hoje, nós gostaríamos de fazer sobre o trabalhador espírita. Vivemos um momento muito delicado para a Terra. Estamos vivendo um momento dos mais delicados que já tivemos, em função de que chegamos no ápice daquilo que foi anunciado ao longo das Escrituras nos milhares e milhares de anos, que seria o final de um tempo, não o fim do mundo ou o fim da Terra, mas, como nos ensinam os Espíritos da codificação de Kardec, o final de um ciclo evolutivo para o planeta Terra. É o final apenas de um ciclo evolutivo. Ciclo este que nós estamos vivenciando e experimentando já há milhares e milhares de anos, como um planeta de prova e de expiação. E o planeta precisa mudar. Os habitantes deste planeta precisam crescer, precisam evoluir. Mas o momento em que nós vivemos é um momento tão delicado, em que até os bons estão sendo prejudicados profundamente no seu querer pela influência dos maus, daqueles que lutam diuturnamente contra a mensagem libertadora do Cristo de Deus. Então não tem sido fácil este momento para aqueles que se candidataram no mundo espiritual a cooperarem com Jesus, a colocarem os seus recursos à disposição do Mestre, neste momento em que os evangelhos chamam de separação do joio
e do trigo. Por isso é um momento delicado, em que muitos irmãos que atrapalham o progresso da Terra deixarão de aqui permanecer, nas suas experiências de séculos, de milhares de anos, sempre equivocadas, mas que estão atrapalhando o progresso daqueles que têm propensão para o bem. Por esse motivo, nós estamos trazendo essas reflexões. Como trabalhador de Jesus desse momento, à frente do Movimento Espírita de Rondônia, não poderia deixar de fazer de forma diferente, convidando os amigos, aqueles que comungam conosco do ideal espiritista cristão, e fazermos essas reflexões que temos feito. Qual é a nossa proposta de trabalho? Quais as nossas responsabilidades perante o Criador, perante os nossos irmãos de caminhada e perante nós mesmos, diante da nossa consciência? O que temos feito? Um dos grandes trabalhadores do século XX, Herculano Pires, que muitos aqui conhecem, principalmente aqueles que estudam o Espiritismo há mais anos, foi um grande trabalhador do movimento espírita brasileiro, especialmente do estado de São Paulo, escritor com mais de 300 obras publicadas, pouco mais de 100 na área do Espiritismo, e umas 200 na sua área profissional como pensador, escritor, jornalista, filósofo e tantos outros predicados que Herculano Pires possuía. E ele então, certa feita, afirmou com muita firmeza que as obras de Allan Kardec são a única fonte verdadeira do saber espírita. Vou repetir. Disse Herculano que as obras de Allan Kardec são a única fonte verdadeira do saber espírita. E que aqueles de nós que não estudar estas obras com humildade e com vontade firme de aprender, não conhece o Espiritismo. Vou afirmar mais uma vez. Disse ele que as obras de Allan Kardec são a única fonte verdadeira do saber espírita. E que aqueles de nós que não estudam essas obras com humildade e vontade firme, sincera de aprender, não conhece o Espiritismo. E nós temos observado, ao longo dos anos, nós espiritistas, trabalhadores, vinculados às mais diversas searas, aqui no estado de Rondônia, e fora do estado de Rondônia também não é diferente, aqui acredito que é muito melhor ainda, mas nós observamos trabalhadores espíritas que não conhecem Kardec, que não estudaram as obras de Kardec. Digo mais, nem leram as obras de Kardec. Muito menos estudaram. Eu não vou perguntar aqui quem fez isso para não constranger ninguém. Mas essa é uma realidade. Muitas vezes nós lemos, e o mais lido de todos é o Evangelho segundo o Espiritismo, que está fazendo 160 anos. Uma obra de consolo, uma obra que realmente é fundamental para o nosso aprendizado, para as nossas reflexões. Mas o livro mais importante é o Livro dos Espíritos, a primeira obra de Allan Kardec, e que a maioria de nós não leu ainda. Não estou condenando ninguém que não fez isso. Hoje, principalmente em função de chegarmos às casas espíritas e nos ser ofertado o estudo sistematizado da doutrina,
que é um estudo, um resumo dos principais postulados espiritistas. Após esse estudo sistematizado, muitas vezes, nós somos convidados a ingressarmos na atividade mediúnica, na prática da mediunidade e outras atividades na instituição espírita, e com isso nós vamos deixando as obras de Kardec e vamos levando. Estamos dando passe, estamos na mediúnica, mas não mergulhamos no verdadeiro saber espírita. Estudando, compreendendo, nos libertando, cortando as algemas da ignorância, que nos prende a um passado de equívocos, sem dúvida, que faz com que no momento atual ainda carreguemos um passivo enorme, representando o nosso passado de infelicidade, de erros, de vícios, de paixões. Mas cada um apenas pense para si. Você já leu a obra do Livro dos Espíritos? Nas suas 1019 perguntas com respostas lúcidas, claras e muitíssimo esclarecedoras. Depois nós temos o Livro dos Médiuns. Temos trabalhador espírita na atividade mediúnica, e não são poucos, que nunca leram o Livro dos Médiuns e estão na prática mediúnica. E o Livro dos Médiuns é, sem contradita, o maior código de paranormalidade que o mundo conhece. É o roteiro mais seguro que existe no mundo, no planeta Terra, para aqueles que desejam lidar com as duas esferas da vida na prática da mediunidade. Ele é o roteiro seguro. E muitos médiuns nunca leram o Livro dos Médiuns de capa a capa. O Evangelho, volto a dizer, é o mais lido. Mas temos dois livros ainda menos lidos. O livro Céu e Inferno, esse maravilhoso Código Penal da Vida Futura, que nos mostra para onde vamos conforme vivemos na Terra. E a Gênese, uma obra magnífica que deve ser lida, meditada, aprendida e vivida por nós. Nós fizemos essa introdução apenas para que cada um possa refletir se eu estou certo ou não. Tá? Se aquilo que eu tenho observado no movimento espírita de Rondônia está certo ou não. Que cada um nos seus grupos converse com seus colegas e vejam se a nossa proposta é efetivamente Jesus e Kardec. Kardec e Jesus. Porque essa deve ser a nossa meta. Nós aprendemos que... Alguém quer me dizer o que é o Espiritismo? Eu ia já... Algum trabalhador da casa quer me dizer o que é o Espiritismo? Tenho feito essa pergunta também. E depois vocês vão entender por que eu estou perguntando isso. O Espiritismo é um conjunto de princípios ofertado ao mundo pelos orientadores da humanidade e que constitui o Pentateuco de Allan Kardec. Conjunto de princípios. Allan Kardec diz que é também a ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos e suas relações com o mundo material. Allan Kardec diz que é a ciência que trata da natureza,
origem e destino dos espíritos e suas relações com o mundo corporal. Mas se o Espiritismo é esse conjunto de princípios, quais são esses princípios? Se o Espiritismo é isso, que princípios são estes? Aí nós temos, primeiro, a existência de Deus, imortalidade da alma, pluralidade dos mundos, pluralidade das existências ou reencarnação, comunicabilidade com os espíritos, lei de causa e efeito, ou melhor, lei de causa e efeito, que é uma lei moral, as leis naturais, ou as leis divinas regendo o destino dos homens. Observando nesse princípio o Cristo de Deus sendo o modelo e guia da humanidade. Dentro desses princípios nós vamos observar a evolução de forma contínua e ininterrupta para todos os seres. Portanto, nascer, viver, morrer, nascer de novo e progredir sempre é da lei de Deus, diz Kardec. Todos evoluem de forma contínua, porque a nossa destinação é a felicidade, é a plenitude espiritual. Essa é a nossa destinação. Compreendemos Deus como sendo a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Aprendemos esse princípio, quem somos, de onde viemos, por que estamos na Terra, qual o objetivo da existência, qual a finalidade da dor e do sofrimento. Dentro desses princípios nós vamos observar Deus, os homens, os espíritos, as relações entre essas duas esferas da vida, o ontem, o hoje, o amanhã. E nós poderíamos passar aqui muito tempo falando desses princípios, que nós só vamos compreendê-los se estudarmos as obras de Allan Kardec. Porque nós ouvimos aqui agora há pouco falarmos em movimento espírita. E o que é movimento espírita? Não vou perguntar também, mas é para reflexão. Movimento espírita é o trabalho desenvolvido pelos espíritas individualmente ou pelas instituições espíritas para colocar o espiritismo em movimento. A própria palavra já diz. Colocar o espiritismo à disposição da sociedade. Colocar o espiritismo à disposição do homem através de um tripé do estudo, da divulgação e da vivência. Portanto, é esta a responsabilidade do trabalhador espírita: estudar, difundir e viver a mensagem. É pouco? Não. É difícil. Por isso nós somos tão poucos. Porque poucos estão dispostos a pagar o preço que o Espiritismo nos cobra da própria renovação. Poucos de nós querem pagar esse preço. São poucos de nós que estão dispostos a lutar o bom combate, a sermos as cartas vivas do Cristo no meio social, no meio familiar em que vivemos. Estudando, divulgando e vivendo. Por isso somos poucos, porque é difícil. É muito difícil. Mas como é que nós vamos viver a mensagem se nós não estudarmos para compreendermos a nossa essência?
para compreendermos a necessidade de crescimento, para compreendermos que somos espíritos imortais, transitando temporariamente no corpo material. Que isso não passa de uma veste, que cabe a nós, como ensinou Jesus, a construção de um patrimônio espiritual, de um patrimônio moral. Ou seja, estamos no mundo para vencer o mundo, não para vencer no mundo. Muitos de nós vai vencer também no mundo, com dignidade, com equilíbrio, com honra, com ética, com a verdade. Mas o objetivo principal nosso é vencer o mundo, como Jesus fez e exemplificou para cada um de nós. Como é que nós vamos viver sem conhecer? Não tem jeito. Como é que nós vamos divulgar a doutrina espírita sem viver e sem conhecer? Se nós fomos colocados no mundo com patrimônios específicos, com talentos específicos, para cooperar com Jesus na difusão da mensagem libertadora que o cristianismo redimido nos oferece. Qual é o objetivo principal da doutrina? É a cristianização das consciências. É trazer a mensagem, trazer Jesus de volta na sua simplicidade para a compreensão das gentes. É a evangelização do ser. É trazer para a intimidade da alma e do coração a mensagem que liberta, que transforma, que promove o ser, tornando-o melhor a cada dia. Essa é a proposta. E porque somos tão poucos, e esses poucos, a maioria desses poucos ainda fogem da responsabilidade, desertam dos compromissos. Porque é difícil. Como é que nós vamos promover o esclarecimento e o consolo da criatura humana em nome de Jesus? Se eu não estudo para conhecer como esclarecer, como consolar, como levantar os caídos. Qual é a proposta que Jesus tem para cada um de nós nesse sentido? Como eu vou socorrer os caídos? Como eu vou falar das obsessões, das influenciações? Como eu vou falar da reencarnação se eu não conheço os postulados da reencarnação? Como ela se dá, como ela se processa? Como é que eu vou falar das aflições da vida passada se eu não mergulhar no conhecimento espiritista? Como é que eu vou consolar o outro que perdeu um filho, o marido, a esposa, o ente querido, que cometeu algum erro grave e que eu vou esclarecer que ele não vai para o inferno porque não existe inferno. O inferno é um estado de consciência. Que o filho, que o marido, que o ente querido está vivo. Pode até passar por sofrimentos em função dos equívocos que cometeu, mas é um filho de Deus, amado por Deus, e que vai voltar de novo ao plano físico para continuar suas experiências de aprendizado. Se eu não sei como é que a doutrina espírita, como é que Kardec destrói esse inferno que queima e é eterno, criado pela teologia ultrapassada. Como é que eu vou falar que Deus é um Pai amoroso se eu não compreender o que diz a doutrina a respeito das desigualdades? Por que nascemos desiguais e vivemos desiguais e morremos desiguais? É difícil compreender Deus dessa forma, sem compreender o ontem, o hoje e o amanhã. Mas se eu não estudar Kardec, eu não vou compreender. Não vou esclarecer o outro. Não vou falar das bem-aventuranças como elas verdadeiramente são.
É preciso estudar. É preciso refletir. É preciso mudar. É preciso iluminar o coração e os ideais de sermos cristãos. É fácil? Não, não é. É difícil. Emmanuel nos fala que é tão difícil mudar, renovar o coração, a alma. E ele diz que contra o nosso anseio de claridade, temos milênios de sombras. Antepondo-se-nos à mais humilde aspiração de crescer no bem, vigoram os séculos em que nos comprazíamos no mal. Diz Emmanuel, através da psicografia do Chico. E ele diz que as insinuações malignas nos cercarão em toda parte, enquanto nos demoramos na realização parcial do bem. E é isso que acontece. E ele conclui dizendo que só a morte da imperfeição em nós livrar-nos-á delas, dessas insinuações malignas. Como diz o apóstolo Tiago, bem-aventurado o homem que sofre a tentação. Mas não é a tentação de fora, é a tentação que carregamos na alma, representada pelas nossas paixões, pelas imperfeições, pelos vícios morais, capitaneados pelo orgulho e pelo egoísmo e uma infinidade de sentimentos infelizes que são derivados desses dois sentimentos. Essa é a nossa hora. Jesus nos escolheu para sermos os divulgadores da sua mensagem. Conhece cada um de nós pelo nome. Não tenhamos dúvida disso. Poderia aproveitar a minha oportunidade de falar aqui e trazer vários testemunhos do alto na minha vida. Mas não precisa. Porque eu estou falando daquilo que eu sinto, daquilo que eu vivo. Travos lutas enormes todos os dias para continuar sendo digno e merecer o nome de trabalhador de Jesus. Todo dia reassino o contrato com Jesus. Para não cair. Para não me ferir. Para não repetir os mesmos equívocos. Porque o homem velho está em mim ainda. Certa vez eu perguntei para o Divaldo, fui jantar com ele e falei, Divaldo, naquela época eu tinha 23, 24 anos de espiritismo. E eu perguntei, fiz duas perguntas. Uma ele me respondeu no outro dia. À noite ele teve com Dona Joana, ele estava psicografando, levantando às 3 da manhã para psicografar. No outro dia ele me deu a resposta. E a outra eu perguntei, eu tenho 23, 24 anos que sou dedicado ao espiritismo. E eu trabalho de domingo a domingo, desde o começo, desde os primeiros anos. Estou com 40 anos de trabalho espiritista, hoje. Naquela eu falei, eu não vivo o que eu vivia, eu não faço o que eu fazia. Há mais de 2 décadas. Mas tem épocas que eu fico triste, fico incomodado, porque eu me sinto como se eu fosse um vulcão adormecido. Mas que de vez em quando quer voltar a ficar ativo, no sentido das minhas paixões, dos meus vícios morais. E eu percebo que eu ainda sou o mesmo espírito de ontem, porque o velho está em mim. Eu não faço no alimento, mas está em mim. Isso me incomoda, me deixa triste. Quando isso vai acabar? Ele me disse, quando você morrer. Foi um consolo, que eu queria antes. Ele disse, se você lutar contra as suas paixões, durante toda a sua existência, até o dia do seu desencarne, você vai sair vitorioso. Tudo isso vai ficar com o ego no corpo e você vai planar as alturas. Talvez nem precise reencarnar mais nesse planeta.
Porque você venceu. Então é uma luta para a vida toda. Dr. Bezerra, ele afirma com muita firmeza que nós nunca deveremos nos considerar exitosos enquanto não dermos o último passo da jornada terrena. Enquanto não dermos o último passo da jornada terrena. Porque no último passo, diz ele, pode haver um abismo intransponível. Errar, meus amigos. Cometer falhas. Alimentar paixões, nós fizemos isso ao longo dos séculos. Séculos e séculos repetindo. Essa é a nossa hora, é a nossa chance, é o nosso momento. Temos que romper com o homem velho, refletindo vez por outra. A que Senhor estou servindo? Quem já se fez essa pergunta? A que Senhor estou servindo? Porque tem muita gente que está na casa espiritista, mas não está servindo ao Senhor de nossas vidas. É comum, é natural, nós temos dificuldades. Não é só no espiritismo, todas as religiões têm suas encrencas. Nós também temos as nossas. Muitos esquecidos do verdadeiro sentido da mensagem libertadora e se prendendo às coisas do mundo. Às coisas passageiras, transitórias, aos gozos fugazes, valorizando aquilo que não deve ser valorizado. E esquecendo de montar o verdadeiro patrimônio do espírito. Patrimônio inalienável da alma, que são os valores éticos e morais, os sentimentos e comportamentos virtuosos, que deve ser trabalhado todos os dias por nós, trabalhadores espíritas. Se cada um de nós tivesse que chegar no mundo espiritual hoje, como está a nossa bagagem? Teríamos para apresentar. Estamos prontos? Cumprimos o nosso dever? Para mim não existe. Eu tenho 39 anos de prática mediúnica. Trabalho às vezes até 4, 5 grupos mediúnicos por semana. E a coisa mais triste que eu acho é receber no trabalho de desobsessão um espírito espírita que faliu. Porque nem ele se perdoa. Não mereço ajuda. Eu sabia que era o certo. Eu errei, mas sabia. Eu devia ter desenvolvido em mim forças, ter mais coragem para vencer em mim as minhas imperfeições. Eu não mereço perdão, eu sabia o que era o caminho a ser seguido. E todos nós espíritas sabemos. Todos sabemos. Por isso, no capítulo 20, ali, Obreiros do Senhor, estava vendo agora há pouco, o Espírito de Verdade traz uma mensagem nos convidando a unirmos os nossos esforços em torno do bem comum, para que quando o Senhor chegar, encontre a obra pronta, concluída, acabada. Espírito de Verdade é Jesus, nos convidando à união, à unificação, à vivência, cada um nos seus postos de trabalho. Bezerra de Menezes afirma no livro Mensagem de Luz, Mensagem de Luz, Paz e Amor, de uma das grandes médiuns do século XX, chamada Maria Cecília Paiva, que fomos escolhidos entre milhões de criaturas para receber o conhecimento libertador. Por mérito? Não. Porque criamos vínculos com Jesus lá atrás, todos servimos nas fileiras do cristianismo. Sejam no catolicismo apostólico romano, seja nas igrejas reformadas a partir do século XV, XVI, nos servindo das estruturas da igreja em nosso benefício,
Não é a história que o Espiritismo, apenas o Espiritismo conta, mas a história do mundo narra todas as barbaridades que fizemos em nome do Cristo. Guerras, tribunais, fogueiras. Em nome de Jesus. Fizemos coisas boas, mas fizemos muita coisa ruim. Por este motivo, Joana de Anjos diz que quando os anjos tocaram hosanas, anunciando o advento da terceira revelação, diz que Jesus se lembrou de buscar nas zonas de sofrimento aqueles que haviam trabalhado mal para ele, que somos todos nós. Todos nós, não tem nenhum melhor, nenhum pior. Todos servimos mal. Dizem que quase 100% somos nós equivocados do cristianismo passado. Por isso, a nossa aptidão para a mensagem libertadora de hoje. Fomos resgatados, preparados, assumimos o compromisso, o investimento do alto nas colônias, nos preparando, a proteção dos benfeitores para o nosso reencarne, planejamento, a família, a profissão, a saúde, para que no momento oportuno nós pudéssemos colocar os nossos talentos, nossos recursos, nossas potencialidades a serviço do Senhor. E aí, a grande maioria não chega nem nas casas espíritas. Aqueles 10% que conseguem chegar, depois de alguns anos, ficam 2%, 3%. Dois, 3%. No livro, para mim, uma obra magnífica que tem que ser estudada por todos nós, é a obra de André Luiz, que é aquele que abriu as portas do mundo espiritual e que nos mostra, principalmente no livro Os Mensageiros e Missionários da Luz, como erramos quando estamos na matéria, depois de preparados no mundo espiritual para cooperar com ele aqui na Terra. Principalmente no campo das doações energéticas, da mediunidade. Uma infinidade de trabalhadores ali que faliram. Aliás, só que faliram, né? Mas nós observamos no livro Os Mensageiros, aqueles companheiros, que eles não faliram por falta de conhecimento ou por falta de suporte doutrinário espírita, não. Eles faliram pela fragilidade das emoções e dos sentimentos, teimando em não enfrentar as suas imperfeições e permanecer na mesmice, não realizando a transformação moral a que estavam aptos a realizar em si próprios. Por isso faliram. No livro Tormentos da Obsessão, Manuel Filomeno de Miranda, através do Divaldo, nos conta a história de 10 médiuns. Ali tem escritores, tem palestrante, tem médium de todos os matizes. Quantos saíram vitoriosos? Um. Porque é difícil. A gente quer ser um Chico de Assis, um Bezerra, um Chico Xavier, uma Irmã Dulce, mas não quer passar pelos que eles passaram, não quer viver o que eles viveram, não quer pagar o preço da renúncia, do sacrifício. Não existe mudança sem trabalho. Não existe iluminação interior sem sacrifício. Não existe reforma moral sem esforço. Não existe cristão verdadeiro sem trabalho. Trabalho no bem. Trabalho no bem. Ainda há tempo. Somos os trabalhadores da última hora, não é isso que aprendemos? Ou não aprendemos? Está lá no capítulo 20. Trabalhadores da última hora. Capítulo 20.
E Bezerra diz que somos efetivamente os trabalhadores da última hora. Numa mensagem do CFN de 2019, novembro, onde ele diz que não fomos nós que escolhemos o Espiritismo. Essa mensagem é a luta da luz contra as trevas. Um negócio assim. Depois eu vejo aqui o nome para você. O Dr. Bezerra diz que foi o dono da vida, e ele usa a palavra vida. Eu tive a oportunidade de assistir essa psicofonia, Corporação de Bezerra, através do Divaldo, lá no CFN de 2019. Ele fala muita coisa nessa mensagem que deve ser refletida por todos nós. Vai colocar a mensagem do Dr. Bezerra no CFN da FEB de 2019, novembro de 2019. Vocês vão ver a mensagem. E ele diz que foi o dono da vida que, dando um último giro, nos observou sem trabalho. E que nos trouxe, nos convidou. O dono da vida. O dono da vida é Deus. Foi ele que, dando o último giro, no último minuto da última hora, nos encontrou e nos trouxe para o trabalho. E ele diz que estamos sentados ao lado do dono da vinha. Aí ele usa a palavra vinha. Estamos sentados ao lado do dono da vinha. Que nosso será o salário dos obreiros dignos das primeiras horas, dos trabalhadores diligentes da primeira, segunda e terceira. Nós chegamos na última hora. Mas vamos receber o mesmo salário de todos os trabalhadores honrados e dignos. E que se aproxima o momento em que o dono da vida nos pedirá conta do nosso trabalho, da luz contra as trevas, principalmente as trevas interiores. Porque o compromisso primeiro de cada um de nós é conosco. O compromisso primeiro de cada um de nós é conosco mesmo. Nós chegamos aqui sozinhos. Nós vamos partir daqui sozinhos. Mesmo se nós partirmos no acidente com outros companheiros, a partida será diferente para cada um deles. O entrar na vida do espiritual é próprio de cada um. Sozinho. Portanto, Bezerra diz que não pode haver espiritismo em nós sem vivermos a ética do Evangelho de Jesus. Não podemos ser espíritas sem vivermos a ética moral do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Diz que a humanidade precisa de exemplos. Está cansada de promessas. Quer exemplos dignos. Por exemplo, portanto, nosso trabalho é hercúleo, que começa com a cristianização de nossa própria consciência. O primeiro trabalho, cristianizar nós próprios. Como é que se reconhece o verdadeiro espírita? Está aí no Evangelho, está ali aberto. Se reconhece o verdadeiro espírita, que é a mesma coisa do verdadeiro cristão, pela sua transformação moral e pelo esforço que emprega para domar as suas más tendências, as suas más inclinações. Portanto, o verdadeiro espírita não é aquele que já se santificou, mas é aquele que está santificando a sua vida, que está se esforçando todos os dias para ser um homem de bem, para ser melhor, mais humano, mais digno, mais correto. É aquele que trabalha pela sua melhoria íntima, até o último dia da existência corporal. Até
o último dia da nossa existência corporal. É fácil? Não, não é. Mas é o nosso momento, é a nossa hora. Com esse trabalho mediúnico intenso ao longo dos últimos anos, nós temos acompanhado e observado como é importante o trabalhador que coopera com Jesus nesse momento, meus amigos. Como é importante para atuar no mundo inferior, nos abismos, nas regiões mais difíceis. Os benfeitores precisam de médiuns educados, evangelizados, corajosos, que através do processo de desdobramento diário durante o sono, mergulhem com eles nessas regiões, no trabalho de limpeza da psicosfera do planeta, com os benfeitores. Porque nós temos a energia a doar a eles para que eles possam atuar naquela região inferior. Tive a oportunidade de trabalhar durante uns 4 anos na federação, num trabalho desobsessivo à tarde, numa quinta-feira à tarde. Eu e um grupo de companheiros. E era especificamente à noite, durante a semana, nós íamos nesses núcleos, acreditem se quiser. Esses núcleos, essas fortalezas, onde o mal impera, onde a dor campeia, onde a escravidão se manifesta plena, de criaturas inteligentes e maldosas sobre outros, incautos e viciados, infelizes. Eles não viam os benfeitores. Eles têm tecnologia nessas regiões que nós não temos aqui no plano físico. Mas eles viam os médiuns. Seus aparelhos detectavam a presença dos médiuns que íamos lá. Mas não viam os benfeitores. Quando eles iam para o ataque, nós já estávamos dentro. Os benfeitores então faziam toda a apreensão de um núcleo com milhares de escravos. Ali já separam quem tem condição de permanecer ainda na terra em colônias de recuperação e aqueles que já vão embarcar nos meios de transporte específico para renascer em mundos específicos, compatíveis com suas necessidades de reeducação, de acordo com as vibrações de cada um. A casa do Pai tem muitas moradas. Por 4 anos num trabalho desse, toda semana. Trazíamos as lideranças, os benfeitores traziam, para que conversávamos com os líderes. Durante muito tempo eu fiquei, por que essa conversa com os líderes? E aí nessas conversas, que até nós muitas vezes nos emocionávamos, já tive a oportunidade de os companheiros todos ir às lágrimas nesses diálogos, principalmente quando envolve familiares, as mães, que chegam, que lutaram há séculos e séculos para a libertação de seus filhos e observam que o filho, enfim, está partindo. Aquela catarse que eles fazem de tempos em que eles foram felizes, que ficou num passado remoto, serve para que eles, naquele momento, sejam tocados profundamente e compreendam toda a perda de tempo. E para onde eles vão? Vão liderar. Mas vão com a ideia de que estão perdendo o paraíso que a Terra já é, com suas tecnologias, com seu avanço tecnológico e humano. E vão trabalhar para se resgatarem perante as leis daquele mundo para onde vão. E retornarem um dia. E quantas mães se propõem a descer nesses outros mundos com os filhos amados? E aí, 90% não chega nem na casa espírita, e aqueles que chegam não se preparam adequadamente para servir a Jesus. Estou falando de nós, espíritas. De nós, cristãos verdadeiros. O que nós estamos fazendo da oportunidade? Não sou exemplo para ninguém. Às vezes eu conto um pouco de alguns acontecimentos para que os companheiros possam observar as lutas que a gente tem que travar.
de alguém que fez opção por ficar aqui no Movimento Espírita de Rondônia, que poderia ter ido embora daqui a muitos anos, como muitos foram. Eu tenho mais de 20 anos de aposentado e minha esposa também. Poderíamos ter voltado para a beira do mar. Nós temos uma condição razoável. Nós éramos funcionários federais. Poderíamos ter ido. Fizemos uma opção por ficar em Rondônia, trabalhando no movimento espírita. E não nos arrependemos. Pelas benesses que tem recebido do alto em nossas vidas. E aí eu posso contar, uma dessas eu posso. Às vezes, na rodada, assim, quando eu estou com os trabalhadores, assim, na casa de um, eu conto muitos casos. Então, as meninas que conhecem um bocado deles, que me acompanham. Mas há uns anos atrás, tive um momento muito difícil na minha vida. Talvez dos mais difíceis. Passei um ano numa situação muito difícil. Pouca gente sabia que eu estava com os joelhos no chão. Saí da minha casa, fui para a federação à tarde, estava dando um expediente no dia de terça-feira, saindo no meu condomínio, o porteiro me chamou e disse: tem uma carta para o senhor aqui. Eu peguei, remetente, Mansão do Caminho. Fui lá para a federação, liguei o ar-condicionado, para baixo mesmo assim. E aí, abri o envelope, era uma carta. Eu começava dizendo assim: caro irmão Pedro, Jesus conta conosco. Jesus conta conosco. O mundo não se tornará melhor sem sacrifício e sem abnegação. Continue ofertando as suas energias à seara de luz, mesmo que seus joelhos estejam desconjuntados. Aí ela vai falando, no final assina Joana de Ângeles. Eu tenho essa carta no cofre, guardada. Está lá na plaquinha. Divaldo recebeu, deve ter tido orientação, ele não sabia da minha vida, deve ter tido orientação de colocar no correio, chegou até mim. Divaldo psicografou uma carta de Dona Joana para mim. Na quarta-feira eu fui para a desobsessão no Bezerra, Bezerra deu uma mensagem mais ou menos parecida. Joana num dia, Bezerra no outro. Daquele dia minha vida mudou. É como se o alto descesse assim, transformou tudo. Nós não estamos sozinhos. Estou contando o meu, mas cada um pode ter seus casos específicos. O alto nos conhece, investe em nós. Nós somos trabalhadores preciosos para Jesus nesse momento. Coloquemos os nossos talentos realmente à disposição dele. Não vamos postergar a nossa mudança, a nossa renovação. Não vamos adiar, porque adiar a nossa iluminação interior poderá ser tarde. Poderá ser tarde. Vamos trabalhar efetivamente. Nós temos uma reunião do Conselho Federativo Estadual da Federação Espírita de Rondônia com todos os dirigentes. Aqui a Jéssica que participa, o Rogério ali que participa, né? As meninas de Cerejeiro participam. Toda semana já, agora em agosto, fez 4 anos. Toda terça-feira nós nos reunimos virtualmente para fazermos vibrações, orações. E há uns 3 anos atrás, quando terminou a oração, devia ter uns 30 e poucos dirigentes no estado, eu pedi que todos continuassem de prece, todos continuassem em prece.
pediu Hércules, tive a intuição de pedir o Hércules para se preparar. Eu acreditava que alguém ia falar por ele para nós, dirigentes naquele momento. Ficamos todos em prece, em oração, e o Hércules então incorporou. E o amigo deixou uma mensagem belíssima, que eu não canso, que ali eu volto e olho, medito sobre ela. Falando sobre os tempos que chegaram. Dizia ele, saiam lá fora e vejam a aurora de um novo tempo que se aproxima. Chegou o momento. E Jesus se aproxima de cada um de nós. Jesus está se aproximando de cada um de nós, dizia o amigo espiritual, para congratular conosco por estarmos entregando a Ele a obra pronta, concluída, de que falei no início do capítulo 20. Jesus está se aproximando de cada um de nós para congratular conosco por estarmos entregando a obra pronta. E qual é a obra que entregamos? Temos obra a entregar para Ele, cada um de nós? A obra primeira é a obra do coração, da mudança. A obra primeira é a do crescimento espiritual e moral. A obra primeira é a cristianização de nossas consciências. É a pacificação de nossos espíritos. É a obra primeira. É sermos exemplos, vivermos a mensagem em plenitude no dia a dia da experiência carnal desta hora. Ele vem congratular conosco por esse trabalho gigantesco, porque é gigantesco. Trabalhando o solo árido de nossos corações, tirando o joio que ainda resiste em permanecer, para que a boa semente possa produzir nas relações sociais, na família, no trabalho, na casa espírita. O que temos feito? E ele finalizava, eu estou dizendo com as minhas palavras, a mensagem é grande, e dizia assim, meu pai, como é que ele dizia assim? Jesus disse que o pai trabalha até hoje, e ele também. E o mestre, quando uma obra termina, é porque outra está começando. Ele vai vos entregar responsabilidades novas no novo tempo, no novo mundo que se aproxima, que já podemos visualizá-lo. Novas responsabilidades. Permanecer no mundo mais feliz, no mundo melhor. Ou queremos retornar? Embora o espírito não retrograde, mas vamos experienciar dores, aflições em mundos diferentes do nosso. É isso que queremos? Vamos deixar para amanhã? Vamos estar unidos, mãos dadas, formando um feixe de varas firme para enfrentar as turbulências que se avizinham para o planeta Terra? Nós vamos dar o nosso testemunho, não tenhamos dúvida disso. E a maior luta que travamos hoje são contra os inimigos da luz, os inimigos do cristianismo redivivo, os espíritos infelizes que nos assediam por toda parte, os maus, aqueles que em sua infelicidade querem felicitar o mundo, acham que o mundo vai ser deles, como se tivessem força para lutar contra o governador espiritual do planeta. E muitos de nós estão sendo levados de roldão. Vocês sabem quantos médiuns eu já formei? Falei ainda agora para duas amigas que estavam ali conversando comigo. Eu já formei mais de 1000 médiuns ao longo desses 39 anos, 40 anos. Mais de 1000 médiuns. Desses deve ter trabalhando 20 e poucos %. O resto, fugiram do compromisso, da responsabilidade.
e aquele investimento do alto, desde antes do nascimento, preparação, o nascimento, o amparo na fase infantil, na adolescência, as dificuldades que foram retiradas do nosso caminho, muitas vezes nossos pais nem observaram, mas os benfeitores estavam lá nos amparando, nos livrando das dificuldades, para que pudesse, no momento certo, trabalhar na seara de Jesus com amor, com dedicação e com renúncia. E aí nós desertamos do compromisso. Como vamos chegar do outro lado? Eurípides Barçanufo retornou antes do tempo, desencarnou com 38 anos, na chamada gripe espanhola de 1918. Mãe Santíssima vem buscar ele no corpo, sair do corpo, e diz para ele: vem que meu filho está precisando de você desse outro lado da vida. Barçanufo faz um trabalho gigantesco, recolhendo religiosos falidos, mas principalmente os espíritas. Criou um grande hospital chamado Esperança, que é uma cidade, porque tem alamedas de quilômetros, avenida dentro daquele hospital, para recolher espíritas falidos. Quantos anos de sofrimento nas regiões da dor? É isso que queremos? Ou queremos chegar iluminado, feliz, com a consciência alinhada no bem? Fica a reflexão. Fica a reflexão. E para concluir, acho que eu já até passei da hora, não perguntei quanto tempo, mas para concluir, conta-se que Allan Kardec, quando estava colhendo os informes de que surgiria o Livro dos Espíritos, certo dia ele foi para casa bastante emocionado, tocou muito a sua alma, o seu coração, uma notícia que ele tivera de que Lutero, em seu tempo, o grande reformador, acalentava a ideia, a certeza de ter estado no mundo espiritual, colhendo informes acerca da felicidade celeste. E ele foi para casa bastante impressionado com o sonho de Lutero, o desdobramento de Lutero. E ao deitar, pouco depois, Kardec se viu em desdobramento, se viu fora do corpo e ao seu lado a entidade dos planos divinos, que o toma de chofre e leva a uma região nevoenta, onde milhares e milhares e milhares de espíritos gritavam, choravam, enlouquecidos na dor, no sofrimento, na angústia, e ele, tomado de profunda dor, vendo aquele quadro aterrador de tantos espíritos em sofrimento, ele pergunta ao guia divino: quem são esses? Dize-me. Por acaso são os que crucificaram Jesus, que aqui estão? Ao que o guia respondeu: não. Não estão aqui os que crucificaram Jesus. Eles não sabiam o que faziam. Eles não sabiam o que faziam. E Jesus dedicou-lhes piedoso apoio e amparo, colocando todos num processo de reencarnações sucessivas, e todos já se livraram, já estão a caminho das alturas. São os imperadores romanos que estão passando pelo sofrimento que fizeram a humanidade passar? Também não. Homens como Calígula, Tibério, Nero, não tinham a mínima noção de espiritualidade. E Jesus dedicou a eles piedoso amparo, dando-lhes reencarnações expiatórias sucessivas. Muitos já estão nas esferas superiores, e alguns deles se encontram no corpo, nas últimas passagens no caminho da remissão.
Kardec fica atônito e pergunta: são por acaso aqueles que perseguiram os cristãos da era primitiva? Também não. Os perseguidores dos cristãos primitivos eram todos homens quase primitivos, apesar da roupagem de evoluídos. Deus, Jesus, tem dado a eles reencarnações sucessivas. E eles estão a caminho também de se reajustarem com o passado. Kardec então pensa nos conquistadores do passado. Pensa em Átila, pensa em Alarico I, pensa em Gengis Khan, vai pensando nesses grandes conquistadores. Quando o anjo se manifesta, captando a pergunta mental de Kardec. Estes que você traz à sua mente também não estão nesses sítios. Não tinham a mínima noção de espiritualidade. Não sabiam nem que existia o espírito. Eram profundamente materialistas, só conheciam o aqui e o agora. E o Cristo tem dado inúmeras oportunidades reencarnatórias na expiação. Estão todos a caminho da remissão. Ele ficou entristecido, sem saber. Dize-me então, quem são esses que cortam a minha alma? Quem são essas criaturas que tocam todo o meu coração, petrificam o meu ser? Quem são estes? Dize-me, benfeitor amigo. Ao que o emissário divino respondeu: temos junto de nós os que estavam no mundo plenamente educados quanto aos imperativos do bem e da verdade, e que fugiram deliberadamente da verdade e do bem. Educados quanto aos imperativos do bem e da verdade, e que fugiram deliberadamente da verdade e do bem. São quase todos cristãos infiéis de todas as épocas. São quase todos cristãos infiéis de todas as épocas. São aqueles que eram cristãos de boca, mas não viveram o Cristo. Foram infiéis, fizeram o mal, pensaram no mal, agiram no mal. E o mal é tudo aquilo que é contra a paz e o amor. Kardec, então, é tomado de profunda dor, volta para o corpo, é madrugada, ele levanta, fica inquieto e vai formular a pergunta 642 do Livro dos Espíritos, que no outro dia ele apresenta à consideração dos instrutores do mundo maior. E a pergunta que Kardec fez quando voltou dessa viagem, a 642, é o seguinte: para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, porque ele viu que assegurou a posição futura para aqueles que ali estavam. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará o homem não fazer o mal? Bastará o homem não fazer o mal? Ao que os benfeitores responderam: não. É preciso fazer o bem no limite de suas forças. Porque será responsabilidade por todo o mal que decorrer de não haver praticado o bem. Olha a responsabilidade nossa, que somos conhecedores da verdade e do bem. Já não cabe a nós o erro, as faltas, as paixões, os vícios, os equívocos, a falta de caridade fraternal, os comportamentos antifraternos, as irritações, as atitudes rudes, grosseiras. Já não cabe para nós. Nós somos
cristãos fiéis. Somos cristãos fiéis. Lutamos para viver o Cristo e vamos continuar lutando até o último dia das nossas vidas. Nós temos na mensagem espiritista, em Jesus e Kardec, todas as ferramentas para promover o nosso progresso moral e espiritual. Bastando para isso que nós saiamos da nossa preguiça, da nossa indolência, do nosso comodismo, da nossa zona de conforto, do nosso consumismo, da nossa sexualidade exacerbada e marcharmos na direção do Cristo de Deus. Nós vamos observar duas estradas, uma para fora, na direção do outro, que é a nossa ponte de ligação com Deus, no trabalho caritativo e fraternal, e outra para dentro, para a nossa reforma moral. Para fora, lutando contra os inimigos da luz, os inimigos do cristianismo redivivo, que nos assediam 24 horas por dia. Para dentro, iluminando o nosso coração, construindo a paz. E Dona Joana, no livro Vida Feliz, diz que nas lutas de cada dia busquemos a oração. E diz ela que os santos e místicos de todos os tempos, tanto no Ocidente quanto no Oriente, são unânimes em afirmar a prece como sendo o meio mais eficaz de se construir e manter a paz. E agindo dessa forma, quem sabe ao final da existência, nós possamos, pelo menos de longe, parafrasear o apóstolo da gentilidade que diz: já velho e cansado, não sou eu mais que vivo, mas o Cristo que vive em mim. Muito obrigado. Vamos encerrar com a prece, agradecendo a Jesus, nosso querido mestre, amigo, que nos ampara em todos os momentos, sabendo que nós somos espíritos imperfeitos, que estamos a caminho. Ele que envia tantas possibilidades, tantos amigos, que seguram a nossa mão e nos conduzem sempre no caminho do bem e do amor. Que nós possamos continuar iluminando as nossas consciências para alcançar o que Jesus espera de nós nesta vida. Permaneçamos em paz nesse instante. Queremos agradecer ao seu Pedro e a todos os irmãos que aqui estiveram conosco. E lembrar que amanhã nós vamos continuar as nossas palestras. Nosso irmão Rogério vai falar para nós amanhã sobre as bem-aventuranças. Então nós esperamos que todos continuem conosco. E no domingo também nós temos o encerramento da nossa semana espírita, trazendo uma mensagem sobre a paz. E amanhã e tarde também, né? Amanhã nós temos, para os trabalhadores que quiserem participar conosco, nós temos duas atividades no período da manhã a partir das 8 sobre a evangelização e no período da tarde um trabalho sobre a mediunidade. Então nós temos muitas atividades, muitas oportunidades e todos estão convidados a participar conosco. Eu agradeço. Quem quiser tomar uma aguinha, tem ali no fundo, então